Alguns intérpretes indicam uma profecia feita por Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus. Jesus diz aos seus discípulos que haverá uma série de acontecimentos e fala a eles sobre os sinais que deverão procurar em relação à sua segunda vinda, do final dos tempos, do julgamento que vai acontecer. E então dá uma parábola a eles. Quando o seu ramo se torna tenro e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Será esse o sinal que revela aos devotos que o fim dos tempos está próximo? Segundo alguns estudiosos, a figueira é uma metáfora para Israel. Eles interpretam a florada da figueira como o ressurgimento de Israel como nação em 1948. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Alguns intérpretes sugerem que isso significa que o arrebatamento e o fim dos tempos acontecerão em breve, antes que a geração que testemunhou o renascimento de Israel pereça. Em outras palavras, em algumas décadas ou até anos. Outros especialistas na Bíblia dizem que a figueira não representa Israel, mas apenas um ciclo da natureza. Como prova, eles citam outra parábola de Cristo. Em Lucas, ele diz: quando todas as árvores florescem, sabeis que está próximo o verão. Isto é uma interpretação confusa que diz que a figueira representa Israel. Apesar dessas diferenças na interpretação, muitos cristãos acreditam que o arrebatamento ocorrerá pouco antes do advento de um período de 7 anos de tumultos inimagináveis, conhecido como a tribulação. De fato, eles acreditam que a natureza chocante do próprio arrebatamento pode gerar a primeira onda de turbulência. De repente, haveria confusão, caos, pânico. Essa seria uma reação normal. No dia seguinte ao arrebatamento, os supermercados serão invadidos e não haverá mais nada nas prateleiras em poucas horas. E a única coisa que a polícia conseguiria fazer na hora seria livrar as ruas e declarar uma lei marcial. Será necessário estabelecer um toque de recolher. Eles vão prender pessoas, ninguém poderá sair de casa após o anoitecer. Em outras palavras, será um inferno na terra. Posso imaginar que haverá saques e pilhagens como ocorrem em zonas de guerra ou situações de revolta. Os possíveis resultados do arrebatamento incluem milhões de lares e empresas abandonadas, incêndios consumindo bairros inteiros, situações semelhantes ao caos e pânico que se seguiram ao furacão Katrina em Nova Orleans. Grupamentos de bombeiros seriam incapazes de responder, senão aos incêndios de maiores proporções. Circunstâncias parecidas com os incêndios que têm atingido grandes áreas de Los Angeles. O comandante da Defesa Civil teria decisões duras a tomar, porque a meta dele é salvar vidas e salvar propriedade e não perder nenhum homem nesse processo. Será nessa hora que a coroa pesará sobre a cabeça daqueles que comandam as operações de emergência. Se grandes quantidades de pessoas desaparecerem e a Defesa Civil estiver no limite, é provável que essa tensão piore o problema. Muitos ficarão zangados, haverá ressentimentos. Eles estarão exaustos e isso causará problemas de concentração. Para os milhões que ficarem, se o arrebatamento realmente acontecesse, os horrores podem se somar a grandes números de acidentes e mortes relacionados a viagens. Na premissa sugerida pelo arrebatamento, os motoristas desaparecerão dos assentos de seus carros, causando grandes engavetamentos de veículos. Se isso fosse acontecer, os destroços ficariam tão espalhados que bloqueariam as vias expressas, causando um congestionamento instantâneo. E isso já acontece nas nossas cidades mais movimentadas, mesmo com acidentes modestos.